Hoje vovó vai contar para vocês a história do patinho feio. A mamãe pata tinha escolhido um lugar muito bom para fazer seu ninho. Era um cantinho bem protegido no meio da folhagem, perto de um velho castelo. Naquele lugar sossegado, Dona Pata chocava pacientemente seus ovos. Depois de uma longa espera, os ovos se abriram um após o outro e das cascas rompidas surgiram engraçadinhos e miúdos patinhos amarelos que imediatamente saltaram do ninho. Porém, um dos ovos, o maior ovo que tinha no ninho, não abriu. Então ela ficou muito preocupada e começou a bicar bem forte o ovo para ver se ele abria. Ela pensou, será que eu não choquei o ovo o suficiente? Eu vou bater para ver. E começou a bater e rompeu o ovo e saiu de lá um patinho, um bichinho, mas não era um patinho igual aos outros. Ele não era. E aí ela ficou muito preocupada porque não era um patinho amarelinho. Ele era cinzento e desajeitado. Ele não parecia nem um patinho. Para ter certeza de que o recém-nascido era um patinho e não uma outra ave, ela foi até o rio e obrigou ele a mergulhar junto com os outros patinhos. E ele mergulhou, ele nadou normal. Aí ela ficou despreocupada, disse, então tá tudo bem, ele só é feinho mesmo, ele é um patinho. E aí, calma, que ela já ficou mais calma, levou sua família para conhecer os outros animais que viviam nos jardins do castelo. Todos deram parabéns à Dona Pata. A ninhada era muito bonita, os patinhos eram lindos, exceto um, o horroroso e desajeitado das penas cinzentas. Diziam assim, ele é grande e sem graça. O peru disse, ele tem um ar abobalhado. As galinhas deram risada. O porquinho não disse nada, mas olhou com um olhar de desaprovação. Nos dias que se seguiram, as coisas pioraram. Todos os bichos, inclusive os patinhos que ele tinha como os irmãozinhos dele, faziam cara feia e não queriam brincar com ele. A princípio, Dona Pata defendia aquela criatura feia, mas ao tempo ela começou a sentir vergonha dele e não queria tê-lo em sua companhia. O pobre patinho crescia só, mal cuidado, desprezado. Ele sofria tanto. As galinhas o bicavam, levavam comida para os outros bichos, mas não davam a ele, enxotavam ele. Ele foi muito maltratado. Um dia, ele estava tão triste que fugiu. Ele queria ficar longe de todos que o perseguiam. Caminhou, chegou perto de um grande brejo onde morava alguns marrecos. Foi recebido com indiferença, ninguém ligou para ele. Mas não maltrataram. Para ele, até agora que ele era maltratado, estava tudo bem. Para ele já era bem melhor ele ficar ali, porque pelo menos ele não era maltratado. Mas, infelizmente, essa tranquilidade durou pouco. Numa certa madrugada, o brejo foi interrompido por um tumulto de vários disparos. Os caçadores entraram no brejo para caçar, para matar os marrequinhos. E ele, por milagre, conseguiu se esconder no meio da mata. Depois disso, o brejo não oferecia mais segurança. Por isso, ele teve que, de novo, fugir de lá. Caminhou, procurando um lugar que ele não sofresse e não tivesse caçadores. Ao entardecer, ele encontrou uma cabana. A porta estava mais ou menos aberta e ele conseguiu entrar sem ser notado. Lá dentro, cansado e temendo de frio, ele se encostou num cantinho e dormiu. Na cabana morava uma velha, em companhia de um gato, que era especialista em caçar ratos.
e de uma galinha também, que todos os dias botava um ovinho. Na manhã seguinte, quando a dona da cabana viu o patinho, ela ficou toda feliz, porque ela pensou, pode ser que seja uma patinha. E se for uma patinha, cedo ou tarde vai botar ovos e eu vou poder fazer cremes, tortas, bolos, pudins. Ai, eu vou ter muita sorte, eu estou com muita sorte, eu ganhei uma patinha. Mas ela não sabia que ele era um patinho, e patinho não bota ovo. Mas o tempo passava e não aparecia um ovo. A velha começou a perder a paciência. A galinha e o gato que caçava o rato, no começo até gostaram do recém-chegado, do visitante, mas depois foram ficando agressivos e começaram a maltratar o patinho, que a gente pensava que era patinho. Mais uma vez, o coitadinho preferiu deixar a segurança da cabana e se aventurar pelo mundo. Caminhou e achou um lugar tranquilo perto de uma lagoa, onde ele parou. O patinho, ele passava muito tempo dentro d'água e lá mesmo ele encontrava o que comer. Mas chegou o outono, as folhas começaram a cair, pousando no chão, e o céu se cobriu de nuvens ameaçadoras, o vento esfriava cada vez mais. Sozinho e muito triste, com muito frio, cansado, ele ficou imaginando como é que ele ia passar o inverno se ele não tinha um lugar para morar. No final de uma tarde, ele viu surgir entre as árvores, um lindo bando de aves grandes, maravilhosas. Elas eram altas, elas tinham plumas alvas, elas tinham um pescoço enorme, mas elas eram muito delicadas, elas eram lindas, eram cisnes. Vocês já viram um cisne? Eram cisnes. E os cisnes voavam procurando uma região mais quente, porque eles também não queriam passar frio. E eles lançavam uns sons estranhos, batiam as asas e voavam muito alto. O patinho ficou encantado olhando aqueles animais, aquelas aves. Mas sentiu uma grande tristeza quando eles voaram, como se alguns amigos dele, que ele nem tinha falado com os cisnes, mas ele sentiu uma tristeza quando eles voaram, porque sabia que não ia mais vê-los, né? Com o coração apertado, ele se jogou na lagoa e começou a nadar. Nadou muito e não conseguia parar de pensar naqueles cisnes. E cada vez ele se sentia mais feio, mais infeliz e mais sozinho do que nunca. Naquele ano, precisava nadar sem parar, porque naquele ano que estava já frio naquele lugar, ele precisava bater muitas perninhas para o gelo não congelar, para ele não ficar preso e morrer. Mas ele se cansou e não teve jeito. O gelo congelou e prendeu a perninha dele. As perninhas. Aí ele disse, pronto, aqui eu vou morrer. Não tenho mais jeito, eu não vou ter que me salve daqui. Fechou os olhinhos e como último pensamento, ele pensou assim, ele pediu a Deus que ele queria ser uma ave branca e bonita como aquelas que ele tinha visto. E estava lá preso. Na manhã seguinte, um camponês passava e viu o patinho com a perninha presa. Foi lá, quebrou o gelo com um pedaço de pau e libertou o patinho. Logo, ele ficou todo feliz, saiu todo feliz atrás da pessoa que livrou ele e recuperou as forças. Logo, ele deu sinais de vida, porque ficou mais forte. E aí o camponês se animou. Vou lhe ensinar a voar, patinho. E aí levou ele e escondeu ele num lugar, secou ele bem sequinho, porque ele estava muito molhado. E disse que no outro dia ia ensinar ele a voar. O
Apareceram as crianças e pegavam o patinho, apertavam, cheiravam, mas eles não queriam fazer mal, não. Eles queriam só brincar com o bichinho, né? Aí, de tanto fazerem isso com ele, ele caiu numa vasilha cheia de leite. Quando ele começou a se bater porque estava sujo de leite, ele caiu num prato cheio de manteiga. E aí ficou sujo de leite, sujo de manteiga, todo engordurado, se batendo, quando caiu numa vasilha com farinha de trigo. A cozinha do camponês ficou imunda, porque ele tinha parou lá na cozinha com os meninos atrás dele correndo, ele acabou parando na cozinha da mulher do camponês, né? E aí ela começou a bater nele para enxotar ele de lá, batia nele, e ele saiu correndo com medo. Quando ele chegou lá fora, ele começou a correr, e aí ele viu um lago. Quando ele viu o lago, perto do lago tinham outras aves lindas como aquelas que ele tinha visto, eram cisnes, né? Aí quando ele viu aqueles cisnes, ele mergulhou para ver se ele se limpava daquela sujeira toda que estava nele. Quando ele baixou a cabeça e levantou, que ele já estava todo limpinho, ele viu um reflexo na água de um bicho muito bonito. Tornou a olhar. Quando ele viu, era ele. Ele não era um patinho, ele era um cisne igual àqueles que ele tinha achado tão bonito, aqueles todos que voarem, que agora ele estava vendo no jardim, lá pertinho dele. E aí surgiram umas pessoas de lá de dentro do castelo, do jardim onde tinham esses cisnes, e quando viram ele, disseram: olha, surgiu um novo cisne, esse é o mais belo de todos. E os meninos correram para chamar os pais que moravam no castelo. Eles ficaram muito felizes quando viram aquele cisne lindo. E aí o que é que fizeram? Deram biscoito, deram bolo. E ele, todo tímido, ele disse: gente, eu não sou um patinho feio, eu sou um bicho bonito igual aqueles que eu vi. E aí ele ficou muito feliz morando na casa, no castelo, dessa família que ele encontrou por último, onde ele olhou no lado e viu que ele não era um patinho feio. Então, ao invés dele ficar envaidecido, ele tinha um coração muito bom. Ele agradeceu a Papai do Céu por tudo que ele tinha passado e que ele não tinha ficado com raiva de ninguém. E aí ele viu que ele não era um patinho feio, né? Viu que ele era um cisne e ele viveu muito feliz junto com os outros cisnes, e muito feliz ele ficou e viveu por muito tempo. Tá vendo aí? A gente não pode desprezar uma pessoa porque uma pessoa é feia, porque tem pessoas feias e bonitas, não é? Mas a gente não pode deixar de ser amigo das pessoas porque ela não é tão bonita. A gente tem que ser amigo de todo mundo. O que importa é que a gente tenha um coração bom. Não é verdade? Então pronto, se tiver um coleguinha ou uma pessoa que vir na rua que não seja tão bonito, a gente não tem que fazer mal a ninguém, a gente tem que ser amigo de todo mundo, tá bom? Gostaram da história? Então, tá bom, vovó adorou. Um beijo!